O humorista Nego Di foi ejetado do Big Brother ontem à noite, né? Ele não foi simplesmente eliminado da casa, ele foi chutado da casa com uma votação recorde de 98,76%, sabe? Rompeu os recordes históricos do Big Brother e foi retirado da casa. E é sério, se ele teve esse tipo de votação, quando for a Lumena ou quando for a Carol Conká, no mínimo elas têm que ter 115% de rejeição, né? Expulsas da casa de um modo como ninguém mais foi expulso. E depois disso, a Carol Conká falou o seguinte, criticou o Nego Di, né, depois que ele foi eliminado, disse que ele manipulava muito. Imagine só. Mas antes de falarmos mais sobre a eliminação do Nego Di, eu preciso falar de um assunto que é mais importante, depois a gente volta para isso, que foi ontem à noite, quase no mesmo horário, né, quando o Nego Di era ejetado da casa, o deputado federal Daniel Silveira foi preso em Brasília. O Daniel Silveira é uma figura complicadíssima, na verdade, né? Ele foi uma das pessoas que quebrou uma placa que foi posta numa praça do Rio de Janeiro em homenagem à vereadora assassinada, Marielle Franco. Ele tem uma foto dele com a placa quebrada, junto com outros políticos também, incluindo o próprio Wilson Witzel. E ontem à noite ele foi preso porque ele gravou um vídeo atacando os ministros do Supremo, né? Não foi crítica aquilo ali não foi livre expressão, aquilo ali foi possivelmente um crime e agora ele será julgado pelo Supremo e a Câmara dos Deputados vai avaliar se a prisão decretada por Alexandre de Moraes, pelo ministro do Supremo, ela é legítima ou não, e já estão falando em cassação de mandato, expulsão do partido, inclusive, né? O PSL já se pronunciou, ele é do PSL, o ex-partido do presidente, já estão falando em expulsão dele, e eu nem posso reproduzir aqui o que ele disse, na verdade, né, o vídeo que ele fala, porque sempre que eu ponho trechos do vídeo do Daniel Silveira, o vídeo aqui é bloqueado ou desmonetizado, porque o que ele fala é potencialmente criminoso, na verdade, né? Ele ameaçou ou deu a entender que deveriam espancar o ministro Fachin, ele atacou o Gilmar Mendes, ele criticou vários ministros lá dentro do Supremo e inclusive, eu vou ler para vocês aqui quais são as acusações contra ele, porque são várias, na verdade, né? Então tem aqui, olha, o que ele pode ter cometido. Essas aqui são as acusações feitas pelo Alexandre de Moraes, né, ministro do Supremo. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Que ele fala de AI-5 também, ele fala de ditadura, ele fala de remoção dos ministros do Supremo. Prossegue aqui, né? Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Incitar a prática de qualquer dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fatos definidos como crime ou fato ofensivo à reputação. E ele fez tudo isso no vídeo dele. É claro que isso aqui é evidente, na verdade, né? Se você assistir o vídeo dele, é assustador o que um deputado, o que uma pessoa eleita é capaz de fazer. Eu vou pôr o link do vídeo dele aqui embaixo. Eu não sei até quando vai ficar online esse link, porque o ministro Supremo também pediu a remoção desse vídeo com pena de multa diária de R$100 mil, se não me engano, é uma multa astronômica, então possivelmente o YouTube vai remover rapidamente esse vídeo. E em seguida, quando estava sendo preso, quando estava lá com a Polícia Federal na sua casa, ele gravou um outro vídeo também, dizendo que não tinha medo dos ministros do Supremo, que ele não tinha medo do Alexandre de Moraes, que faria da vida dele um inferno também, que ia, sabe, persegui-lo porque é a função dele. Ou seja, você tem um sujeito transtornado, o Daniel Silveira, ele se torna meio que um símbolo da paranoia do bolsonarismo, né? Alguém que está no mundo realmente paralelo, numa realidade paralela que existe num mundo alternativo no qual os fatos não existem e vive nesse delírio, é um delírio. Na verdade, você tem pessoas que estão delirando mesmo, que são pessoas perigosas, potencialmente perigosas. Inclusive, o próprio Daniel Silveira, ele menciona nesse vídeo que ele grava quando está sendo preso, que ele não tinha medo de ser preso, que quando ele era policial militar, que ele era policial militar antes de ser deputado, que quando ele era policial militar ele foi preso várias vezes, ele fala assim 98 vezes, não sei, como se fosse motivo de orgulho, né? Possivelmente alguém que não respeitava a hierarquia da polícia militar, alguém que não honrava com a farda que vestia. E daí eu penso algumas coisas, na verdade, né? A primeira coisa é quem são as pessoas, quem são os brasileiros
que olham figuras como Daniel Silveira ou o próprio Bolsonaro e se sentem representadas por essas pessoas, né? Quem é a pessoa que olha um sujeito delirante, sabe, que não tem o menor contato com a realidade e que prega uma mensagem de violência, uma mensagem de ruptura institucional e acha que esse sujeito o representaria no Congresso? É realmente assustador isso. São milhares de pessoas no Rio de Janeiro que votaram nessa pessoa. E sinceramente, para mim é assustador. E a segunda coisa tem a ver com esse tipo de punição agora. A prisão dele e, eventualmente, a cassação dele, se acontecer, né, a expulsão do partido. Eu espero que ele seja cassado, sinceramente, porque isso aqui vai mandar um sinal transparente e nítido para as pessoas daquilo que... de quais são os limites, na verdade. Porque se isso houvesse acontecido com o Bolsonaro nos anos 90, quando ele vai na televisão e diz coisas parecidas, na verdade, né, coisas horrendas, na verdade, que deveriam matar o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, pôr no pau de arara, que deveria acontecer uma guerra civil no Brasil. Alguém que falou uma coisa muito parecida, na verdade, com o Daniel Silveira, né? Se você pegasse a fala do Bolsonaro na televisão com esse vídeo do Daniel Silveira, são muito parecidas, são muito relacionadas. Se houvesse acontecido isso com o Bolsonaro naquela época, ser preso, cassado, talvez hoje não houvesse essa abominação, essa monstruosidade no poder. Talvez. Por outro lado, a gente não pode prever o futuro, a gente não pode também aqui fazer nenhuma previsão, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não pode dizer se no futuro próximo o Daniel Silveira não vai ser o próximo Bolsonaro, né? Agora ele vai se tornar um mártir, foi preso porque, sabe, não pode falar mais, não pode criticar mais o ministro Supremo, não pode mais se indignar diante da realidade brasileira. Então no futuro, daqui 10, 15 anos, você tem lá presidente da República do Brasil, Daniel Silveira. A gente não sabe também porque, sinceramente, a situação no Brasil agora está tão, sabe, fora de controle e é tão assustadora que tudo é possível, né? Então, de fato, eu espero que, na verdade, isso se sirva de exemplo, que a prisão dele e, eventualmente, se acontecer, né, a cassação dele e expulsão do partido e tudo isso, sirva de exemplo. Por outro lado, a gente tem agora um risco, né, de que haja um corporativismo ali dentro do Congresso e que outros deputados não votem pela cassação ou pela manutenção da prisão do Daniel Silveira por medo de que isso se volte contra si próprio, né? Então, assim, olha, o sujeito foi lá, criticou o Supremo, agora está preso, então quer dizer que eu também não posso criticar também o Supremo, senão posso ir preso. E daí você vai lá ter um bando de deputados acovardados e vão proteger um cara que cometeu ali, segundo a denúncia do Alexandre de Moraes, inúmeros crimes, coisas perigosíssimas, uma mensagem que projeta para a sociedade e que tem repercussões no mundo real, obviamente. Só é importante também mencionar o que levou a esse momento foi que o Daniel Silveira ele estava aqui reagindo, entre aspas, né, reagindo a uma treta que estava acontecendo entre o Supremo e as Forças Armadas, nesse caso, né, porque o que aconteceu foi, alguns anos atrás, o general, na época, né, na ativa, o general Vilas Boas, fez um tweet intimidando, na verdade, né, ou dando a entender para o Supremo que caso o Lula não fosse condenado, ou que não fosse mantida a prisão do Lula, que ele pudesse se tornar candidato à presidência, que isso poderia levar a uma situação imprevisível no Brasil, né? Poderia levar a uma instabilidade política. E daí, agora, o Vilas Boas lança um livro, e nesse livro ele revela que esse tweet que ele publica, né, ameaçando as instituições, ameaçando o Supremo, ameaçando o Judiciário, isso foi dito após consultar outros generais, consultar a cúpula do Exército no Brasil, consultar a cúpula das Forças Armadas no Brasil. E, como resposta a isso, o ministro Fachin emite um comunicado dizendo que essa ameaça, né, essa tentativa de intimidação feita pelo general na época era intolerável e inaceitável. E daí o general responde no Twitter, olha só, 3 anos depois você vai fazer esse tipo de crítica, né? E depois Gilmar Mendes vai lá e responde, diz que ditadura nunca mais, ou seja, você tem ali uma troca de farpas, uma troca de faíscas entre esse general agora reformado e o Supremo, e o Daniel Silveira reage a isso, ele grava esse vídeo atacando o Fachin, atacando os ministros do Supremo, criticando, sabe, ameaçando de violência, na verdade, né? Ameaçando de, sei lá, o que ele estava querendo ali, que ele passou na cabeça dessa pessoa. Então, como eu disse, essa prisão dele, se for mantida pelo Congresso, agora for mantida pela Câmara, e caso ele venha a ser cassado, que eu acho que seria a decisão mais correta, na verdade, a oposição agora está esfuziante, porque eles querem de fato que isso sirva de uma punição exemplar para essa mentalidade antissistêmica, anti-institucional, antidemocrática dos bolsonaristas. Então aqui vocês vão pegar uma figura que vai servir de fato de pato para mostrar aqui quais são as consequências disso. Mas, caso isso não aconteça, isso vai transmitir uma péssima mensagem
para a sociedade, isso vai abrir as comportas, mais uma vez, na verdade, né? Porque já foram abertas, né? As comportas das maldições do mundo já foram abertas, então tudo é possível. Mas, caso ele não seja punido exemplarmente nesse caso, isso bem, mas a gente vai esperar agora, pode ser que hoje já o Supremo já analise o caso do Daniel Silveira, e a Câmara, possivelmente em breve, também já vai analisar essa situação, porque ela é gravíssima, né? Alguém que vai lá e ameaça ministros do Supremo e dá a entender que, se possível, iria para a força física. Primeiro ponto, né? Voltando agora à expulsão do Nego Di do Big Brother. Expulsão não, né? Ele não foi expulso, mas a ejeção dele, né? Ele foi catapultado para fora do Big Brother. Eu vi muita gente dizendo, né, muita gente expressando aqui uma certa inquietação, dando a entender, ou falando explicitamente, que o Big Brother, que o Boninho usou certas figuras, né, como a Lumena, como a Carol Conká, ou como o próprio Nego Di, outras figuras lá dentro, outros militantes lá dentro, para queimar de vez a militância fora, né, para que transmita para a população brasileira, olha só, isso aqui é a militância, isso aqui é a esquerda brasileira, é isso que eles fazem, então vamos contaminar todo mundo. E, como eu já falei anteriormente, né, isso pode acontecer, na verdade. Inclusive, eu até dei uma entrevista recentemente para o Estadão sobre esse assunto, né? Vou pôr o link para vocês da reportagem aqui embaixo, que me perguntaram sobre a questão da militância no Big Brother, falaram com o psicólogo, falaram com outras pessoas para entender esse momento. De fato, você tem ali um retrato de uma espécie de militância que acontece, principalmente nas redes sociais. Então, isso é um reflexo, isso é um espelho que ninguém quer se ver, na verdade, né? E eu vejo muito militante dizendo, olha só, a Lumena ou a Carol Conká não representa a gente, sendo que certas pessoas que estão falando isso, de fato, agem do modo muito parecido como agem a Lumena e a Carol Conká. Então, assim, de fato, ninguém quer se ver nesse espelho, ninguém quer se enxergar nessa realidade que está sendo retratada ali. É uma fração da realidade, na verdade, né? Não representa toda a militância, não representa toda a esquerda, e muito menos todos os ativistas, mas, de fato, representa uma militância bastante tosca e que existe e que é bastante vocal na internet, né? Geralmente, os fanáticos, os sectários, quem grita muito mais alto, se destaca de quem é mais moderado. Isso acaba sendo inevitável, né? Quem escandaliza, quem horroriza acaba, de fato, se destacando. Eu vou aproveitar para mencionar aqui um estudo feito pelo Monitor de Debate Político no Meio Digital. Foi publicado e foi compilado pelo Eduard Heinen, pelo Márcio Ribeiro e pelo Pablo Hortelado, que é uma pesquisa que eles fizeram sobre polarização no mercado de livros, de política e ciências sociais, no qual eles mostraram ali, ou tentaram meio que retratar, né, como se dá a dinâmica dos grupos de esquerda no Brasil em relação aos hábitos de leitura, aquilo que eles compram, aquilo que eles consomem, aquilo que eles leem, e a direita brasileira, né? Inclusive, até aproveitar esse gancho aqui, porque eu mencionei esses dias atrás sobre o Pondé, né, como ele faz parte de um grupo no Brasil de conservadores, reacionários e liberais, e muita gente veio falar, não, mas o Pondé não é reacionário. A questão não é essa. Embora me pareça que algumas pautas ele seja bastante reacionário. Mas a questão não é essa. A questão é que na direita brasileira existe uma certa homogeneidade. Embora você tenha diferentes grupos, né, liberais, conservadores, reacionários, outros subgrupos também que existem, porque mesmo entre os conservadores existem várias subdivisões, mas embora haja uma divisão de propostas, de programas, divisões de realidade, anarcocapitalistas, ou seja, tem as mais distintas divisões, no final das contas, o conjunto, o arcabouço teórico dessas pessoas acaba orbitando certos autores e certas obras. No Brasil, particularmente, isso não é surpresa para ninguém, mesmo a direita liberal acaba orbitando também, ou orbitava até alguns anos atrás, o Olavo de Carvalho. Então você tem esses mais distintos grupos orbitando obras parecidas. Então nessa pesquisa aqui eles mostram que, por exemplo, quais são as obras que estavam relacionadas na Amazon aqui, né? Estavam relacionadas nos hábitos de leitura da direita brasileira. Então eu vou pôr aqui um print dessa pesquisa que eles fizeram. Então você tem ali como central, como o nó que unifica essas leituras, O Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho. Depois você tem ali outros livros, né? Por exemplo, Alma do Mundo, Ideias Conservadoras, Corrupção da Inteligência, Livro Negro do Comunismo, Marxismo Desmascarado, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campanholo, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Então, sim, você tem outros livros aqui, mas estão todos vinculados nesse nó que é o Olavo de Carvalho. E aqui acaba refletindo também, de certo modo, a fala do Pondé que eu mencionei, no qual ele diz que o Olavo de Carvalho foi quem abriu as portas para certas leituras para as pessoas. Então, na direita brasileira, há uma certa unidade do tipo de obra que eles leem e quais são os grupos que dialogam. E uma coisa histórica também é que as direitas conseguem pôr
de lado as diferenças para se unirem em prol de um objetivo comum de poder. Fizeram isso várias vezes, fizeram isso no nazismo, né? Você tem conservadores e liberais se unindo ao nazismo para poder chegar ao poder, e depois a merda que deu. Mas acontece. Já quando mostra os hábitos de leitura das esquerdas, você vê que isso é muito mais fragmentado, isso é muito mais dividido. Então você tem que, por exemplo, nessa imagem aqui, você vê que na esquerda não há nada unificado como na direita, né? Você tem diferentes grupos. Tem o grupo vermelho, que seria o grupo dos progressistas, pró-democracia, que estão falando aqui basicamente da corrupção da democracia, da destruição da democracia por essas forças autoritárias. Então você tem aqui como as democracias morrem, fascismo eterno, o progressista de ontem e do amanhã, o que é fascismo, ruptura, classe média no espelho, que é o livro do Gessé Souza. Então você tem aqui um núcleo dentro dessa esfera do debate político, democrático e progressista. Depois você tem ali, na parte mais amarela, indo mais para a esquerda, Feminismo para Todo Mundo, Mulheres, Raça e Classe, Caliban e a Bruxa, que você tem os livros que estariam dentro daquilo que se chama de pautas identitárias, né? LGBTQ+, feminismo, antirracismo, e que estão trabalhando com questões que seria uma parte da militância também, né? São grupos específicos que nem sempre também dialogam entre si. E abaixo você tem ali, no laranja, os livros marxistas. Então você tem Cuba no século XXI, Manifesto do Partido Comunista, Fim do Capitalismo, que também são grupos distintos, né? Você tem diferentes grupos marxistas que nem sempre concordam entre si, né? Marxistas e leninistas não concordam com os trotskistas, por exemplo. Então você tem os mais distintos grupos também em disputa por espaço. E acima, no verde, você tem livros ali que seriam de ciência política, livros que não estão necessariamente vinculados a uma vertente ideológica específica. Você tem ali Tristes Trópicos, que é do Claude Lévi-Strauss, Cidadania no Brasil, Relações Perigosas do Brasil e Estados Unidos, Parceiros do Rio Bonito. Então aqui, se você olha esse gráfico, você percebe que na direita há uma unidade, pelo menos conceitual e bibliográfica, enquanto que na esquerda não há essa unidade e nunca houve, e nunca vai haver, provavelmente, né, gente? Porque são pautas que, embora busquem objetivos que podem até ser minimamente comuns, no final das contas, o tipo de militância e o tipo de base, né, a origem conceitual não são as mesmas e é muito difícil que esses grupos consigam dialogar e estabelecer metas comuns, seja mesmo para obter o poder em caso eleitoral. Então você tem aqui essa divisão e, no caso do Big Brother, o que você tem é um tipo de militância dentro de um desses grupos com um tipo de estratégia de comunicação que, como eu falei já anteriormente, ela acaba muitas vezes repelindo as pessoas, né? Ela acaba afastando as pessoas em vez de tentar unificar e tentar trazer as pessoas e agregar para somar nessas lutas que eles estão empreendendo. Então é isso, gente. Eu quero saber o que vocês pensam primeiro sobre a prisão do Daniel Silveira, preso ontem à noite pela Polícia Federal por instigar a ruptura institucional, por instigar a violência contra o ministro Supremo. O que você pensa sobre isso? Se ele vai ficar preso, se ele será cassado também, e que tipo de mensagem isso vai transmitir, tanto a prisão quanto a não prisão dele, né, se ele for inocentado, o que isso vai implicar em termos de repercussão na sociedade, e também sobre a ejeção, né, sobre catapultando o Nego Di para fora do Big Brother. Me diga aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Daqui a pouquinho a gente tem a aula, a quinta aula, no curso de Escrita e Narrativas, será sobre construção de enredo. Se torne um aluno lá e também confira meus livros sobre Jesus histórico, né, um romance sobre Jesus, o rei dos judeus, e também sobre o Bolsonaro. Minha especialidade é matar. Um abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!